Nosso convidado desta manhã de segunda-feira é o professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra. Tem com todas as informações, a última informação para a gente entender justamente o andamento desta pesquisa e de outras, como isso impacta nas decisões de campanha e quais são as últimas notícias da cena política que vão impactar todo esse movimento. Professor, bom dia para o senhor. Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo mais uma vez por aqui. Bom dia, Carla. Bom dia, agro brasileiro. É sempre um prazer falar para o público aí do Notícias Agrícolas. Muito obrigada, professor. O prazer é nosso. Professor, da última vez que estivemos juntos, eu perguntava para o senhor qual seria o tom que deveríamos ter na campanha de Flávio Bolsonaro, o que o senhor imaginava de lá para cá. Ele definiu o seu vice, ele teve a sua candidatura ameaçada por uma fraude ali na questão da filiação. A gente viu as notícias, o senhor compartilhou comigo agora, um pouquinho antes de entrarmos no ar, algumas informações importantes ali sobre a conexão de Lulinha com o INSS. Tudo isso mudou muito o cenário desde que conversamos da última vez, professor, talvez 2 semanas atrás? Olha, na verdade, assim, se a gente olhar o período junho e julho, foi um período em que as crises se abatiam sobre a candidatura do Flávio. O período atual é um período em que as crises se abatem sobre a candidatura do Lula. O noticiário negativo está sobre a candidatura do Lula, né? Vazando áudios agora sobre os escândalos do Lulinha, a candidatura do Lula vai ter que se explicar, né? Queira ou não queira, esse noticiário é negativo para o Lula e isso certamente impacta a campanha. Então, houve uma inversão de papéis. O Flávio não tem tido mais crises na sua campanha. Quem tem tido crises na campanha é o Lula, e isso tem se refletido nas pesquisas, né? O que a pesquisa Quest, publicada recentemente, mostra é um Flávio crescendo. É um cenário ainda de empate técnico, mas com a pesquisa Quest mostrou o Flávio penetrando no eleitorado independente, né? Eu ainda não tive a oportunidade de olhar essa pesquisa que você anunciou agora. Aparentemente saiu agora, né? Saiu nesse momento, então não tive a oportunidade de olhar os números, mas o cenário de início de campanha é esse, de um Lula com crises na sua campanha e de um Flávio sem crises na sua campanha, crescendo no eleitorado independente. Professor, quando a gente fala dessas crises na campanha de Lula, quais o senhor elencaria como as mais graves e as que podem mais, afetar de forma mais significativa a corrida presidencial em si? Bom, tem informações agora desse episódio adicional envolvendo Marcola, o ex-chefe de gabinete do Lula, com compras de joias, né? Que ele não teria recebido apenas dinheiro da Roberta Luchinger, numa questão que está muito mal explicada, que ele chama de empréstimo, quando na verdade ele mandava boletos para ela pagar. Agora apareceram joias que ela teria comprado supostamente para a mãe dele, colar de diamante e outras joias, né? E há agora esses áudios de conversas do Lulinha com a Roberta Luchinger que comprovam que o Lulinha tinha conhecimento das peripécias, digamos assim, do careca do INSS. Então, isso é uma novidade, porque até agora o Lulinha vinha sendo blindado de relações do careca do INSS com o roubo aos aposentados. O que vinha sendo dito é que o Lulinha era apenas sócio do careca do INSS numa empresa de cannabis medicinal e que ele não teria relações com os negócios do careca do INSS no roubo aos aposentados. O que começa a aparecer agora no vazamento desses áudios e dessas conversas de WhatsApp do Lulinha com a Roberta é algo mais profundo, mais grave, e o que vai acontecendo é que esses vazamentos vão
digamos assim, levando a campanha do Lula para a defensiva. Então, nós teremos agora, a semana está começando, uma semana de campanha de Lula na defensiva, com manchetes negativas envolvendo essas duas questões, né? A compra de joias do careca do INSS, dessa agenda Roberta Luchinger, para o Marcola, que é o chefe de gabinete do Lula, supostamente joias compradas para a mãe do Marcola. As investigações vão ter que mostrar se era para a mãe do Marcola mesmo, né? Se não era para outra pessoa, e essa questão aí de um envolvimento mais profundo do Lulinha com careca do INSS, e vamos ver até onde o fio da meada vai levar essa investigação. Fato é que o ministro André Mendonça conseguiu acesso completo aos arquivos das investigações e os vazamentos começaram a revelar questões mais nebulosas que até agora estavam escondidas, né, pela Polícia Federal, que tinha controle dessas investigações, e agora está tudo vazando, está tudo vindo a público. Professor, o senhor acha que qual deverá ser o posicionamento de Lula ao passo em que ele manifeste-se sobre essa situação? Número um, né? O senhor acha que ele vai falar alguma coisa sobre isso? Vai se manifestar? Vai trazer algum posicionamento de forma espontânea? Ou ao menos se for questionado, aí ele pode vir falar alguma coisa sobre isso, se defender de alguma sorte? O que o senhor imagina, ou como o senhor imagina que essa conexão Lulinha e Lula vai ser feita, principalmente nesse momento onde essas notícias começam a acontecer, e nesse final de semana tivemos o primeiro ato de campanha de Lula, né, aquela grandiosidade lá em São Bernardo do Campo, onde começou a sua carreira política, enfim. Como é que o senhor imagina que toca a vida e a campanha do Lula diante dessas notícias, portanto? Olha, o discurso que os marqueteiros do PT bolaram para o Lula se defender dessa situação é dizer que ele não interfere nas investigações da Polícia Federal e que ele não vai fazer nada para impedir as investigações, e que se o Lulinha tem algo a dever, que ele vai ter que pagar. Então o Lula joga o Lulinha aos leões para se esquivar de responsabilidade sobre as investigações, né? O problema é se a investigação revelar algum vínculo do Lula, ou eventualmente, vamos raciocinar por hipóteses aqui, né? Digamos que essas joias compradas pela Roberta Luchinger, supostamente para a mãe do Marcola, não fossem para a mãe do Marcola. Raciocinando por hipóteses aqui, fossem para a Janja, por exemplo. Raciocinando por hipóteses, né? A coisa complica, né? Essa hipótese está sendo especulada nos bastidores, né? Ninguém se atreve a falar disso na imprensa, mas no meio político, aí nos bastidores, essa hipótese é uma especulação de que o Marcola estaria, digamos, operando a serviço e não especificamente no interesse próprio, né? Aí vamos ter que ver o andar da carruagem dessas investigações. Como eu disse, estou raciocinando por hipóteses, tomando por base especulações que correm a boca pequena no meio político em Brasília e nos bastidores, por enquanto, né? Não é algo que está sendo dito abertamente, mas vai depender do andar das investigações. A cada passo que se dá, novidades aparecem. Até essa semana, não se tinha conhecimento de conversas mais profundas como essas que estão vazando agora explicitamente, do Lulinha falando com a Roberta Luchinger, envolvendo diretamente o conhecimento do Lulinha sobre
o careca do INSS, os negócios do careca do INSS, para além da questão da empresa de cannabis. Sim. A coisa deu um passo além. Uhum. Então, como deu um Certo. passo além essa semana, pode dar outros passos além nas semanas subsequentes. Professor, do outro lado, como é que as coisas estão correndo? Nessa última semana, eu inclusive falei com o senhor no momento em que as coisas aconteciam, que era a situação daquela afiliação, depois vista que foi né, não sei se a gente pode usar esse termo, uma fraude, mas enfim, feita de propósito ali, de Flávio, ao partido Missão, né, com endereço ali, piadas jocosas ali em torno dele, como costuma mesmo acontecer, e ele tendo dificuldades ali para registrar sua candidatura. Depois, o ministro Nunes Marques trouxe a urgência do tema, enfim, ele conseguiu reverter a situação. Como é que o senhor avaliou, desculpe, professor, como é que o senhor avaliou isso tudo que aconteceu e o impacto que isso tem, portanto, na campanha e na visibilidade que tem Flávio Bolsonaro neste momento? Nesse momento, isso é uma página virada, acho que foi uma molecagem do MBL. A Polícia Federal vai investigar, através do log de acesso ao sistema, vão identificar quem é que fez, e a pessoa que fez isso está sujeita a uma pena de 2 a 12 anos de prisão pelo crime de inserção de dado falso em sistema de dados, né? Então, é uma molecagem, algo irresponsável, né? Mas hoje isso é página virada, não tem maiores consequências. O Tribunal Superior Eleitoral corrigiu rapidamente o problema. É mais uma vulnerabilidade do nosso sistema eleitoral. O TSE suspendeu a, o sistema de filiações para fazer uma verificação e, digamos assim, tornar mais seguro esse sistema, porque aconteceu com outros presidenciáveis, aconteceu com Lula, aconteceu com outros presidenciáveis, essas tentativas de mudar a filiação dos presidenciáveis e botar em outros partidos, o que revela uma vulnerabilidade aí que a Justiça Eleitoral vai ter que tomar providências para que seja sanado, para que isso não aconteça mais, né? Mas é um episódio que, nesse momento, é página virada. Professor, como é que o senhor avaliou o início efetivo da campanha? Eh, Olhando também para essas 2 frentes, né, para esses 2 candidatos que estão ali à frente da corrida presidencial. Como é que foi a sua avaliação desse início oficial da campanha presidencial 2026? Olha, os dois principais candidatos fizeram eventos nos seus redutos, né? Lula em São Bernardo, lá no estádio, aparentemente um evento relativamente maquiado. O estádio foi coberto com panos, parcialmente, pela impossibilidade deles lotarem o estádio. Flávio fez um evento em Copacabana. Eu acho que o marco inicial da campanha é essa informação trazida pela pesquisa Quest do Flávio penetrando no eleitorado independente. Certo, Saiu uma pesquisa Poder Data AIA com o Flávio a 1 ponto do Lula, sim. e a pesquisa Quest com o Flávio crescendo no eleitorado independente. Então, são 3 questões para as quais eu chamaria atenção. Eu tenho que dar uma olhada nessa pesquisa que você anunciou agora, porque eu acho que ela saiu do forno nesse momento. Foi Não sim. tinha, não tinha dessa Nexus BTG, né? As 2 pesquisas que eu tinha informação, essa pesquisa Poder Data AIA, que mostra o Flávio 1 ponto atrás do Lula, a pesquisa que saiu no final de semana do Instituto Quest com o Flávio crescendo e entrando nos independentes. O fato que eu já citei aqui de que a campanha do Flávio não tem mais crises já faz algum tempo, e de que as crises se transferiram para a campanha do Lula, e o lançamento das candidaturas sob essas circunstâncias, né? Então é assim que começa a campanha eleitoral oficial, com a candidatura do Flávio, digamos assim, bem na foto,
e a candidatura do Lula com problemas, com esses problemas que nós citamos aqui, né? As denúncias contra o Lulinha, as denúncias contra o Marcola, esse chefe de gabinete se abatendo contra a campanha do Lula, ocupando as manchetes e com a campanha do Lula tendo que se explicar. Esses são os marcos iniciais de uma campanha. Nós estamos, a partir de hoje, a 44 dias da campanha, uma campanha de tiro curto. 44 dias é muito pouco. Daqui a pouco começa a campanha eleitoral, são 16 programas de televisão. Uhum. Muito pouco tempo, muito pouco tempo. Os candidatos têm pouco tempo para encantar o eleitor, né? Eu acho que se esse eleitorado independente quisesse o Lula já estaria na frente, já teria mais de 50%. Certo. Acho que o Flávio ainda não encantou os eleitores, mas se o Flávio conseguir superar esse desafio, né, acho que ele tem chances de vencer essa eleição, né? Do meu ponto de vista, a eleição está diante desta situação. Acho que o eleitor não quer a continuidade. A pesquisa Quest mostra que 55% dos eleitores acham que o Brasil está no rumo errado, 55% dos eleitores acham que o Lula não merece mais um mandato, Certo. mas o Flávio ainda não encantou os eleitores. Uhum. O Flávio precisa de um discurso econômico que mostre que ele é capaz de oferecer um futuro melhor. Então, o eleitor já sabe que Lula não é o cara capaz de mostrar esse futuro melhor, mas o Certo. Flávio ainda não mostrou que ele é o cara capaz de oferecer esse futuro melhor. E o Flávio tem 44 dias para fazer isso, né? Esse, para mim, é o marco inicial da campanha. E o Flávio está diante desse desafio nesse momento. Se alguém tem a oportunidade de mostrar que oferecerá ou pode oferecer esse futuro melhor, do meu ponto de vista, esse alguém é o Flávio, e não o Lula. Professor, quero muito lhe agradecer por sempre uma análise muito lúcida, muito direta, e é isso que realmente a nossa audiência precisa, e esses eleitores que estão buscando decidir o seu voto também. Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, por estar conosco. O senhor sabe que é de casa, volte sempre. Eu adoro receber o senhor aqui no Bom Dia Agronegócio. Obrigada. Bom dia, Carla. Bom dia, Brasil. Bom dia, agro brasileiro. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, professor. Uma ótima semana para o senhor. Até.